Bora, Fel, separei esse trecho aqui do apito final com o Neto, aí o Quesada, Marília Ruiz e o Godoy analisando a vitória do Corinthians em cima do Santos por 1 a 0 e o Neto descendo a linha do Neymar, que foi na final daquela Kings League lá, e o Santos no rebaixamento aí afundando no Z4 e o Neymar pouco se lixando pro Santos. Se liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, informações pós-jogo, pré-jogo aqui no canal, sempre pra fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. É o seguinte, Godoy, aí, na hora, a pergunta pra mim são três. Primeiro, se foi gol legal, por que o Bandeira, numa posição... Olha a posição do Bandeira. Pode soltar a bola. Solta a bola, ó. Olha a posição do Bandeira. Olha a posição do Bandeira. Ó o Bandeira. Dá uma olhada onde ele tá. Cara, não é possível que o Bandeira não tenha visto que foi gol. Não dá pra ver. O Bandeira? É, ele não tá na linha de fundo, ele tá a 2 metros, ou 1 metro e pouco. Por isso que não deu pra ele ver. Na linha de fundo, ele vem diagonal. Então já tá respondida a primeira. Não tem como ver. E outra, se ele estivesse na linha de fundo, talvez o corpo do goleiro encobriria a visão da bola. Vamos lá. Olha lá, ó. O corpo do goleiro encobriria a visão da bola. Fale de tudo aí, gol legal, pode falar, Godoy. Graças ao VAR, que tá com uma câmera favorável, mostra que a bola ultrapassa. Então se não tem VAR, não dá o gol. Se não tem VAR, iria ficar uma dúvida muito grande. Porque o Bandeira não dá. Não tem como o Bandeira assumir. Olha lá, ó. Tá, chega atrasado. A hora que ele tá chegando, ele tá olhando em diagonal. Então não tem precisão, convicção. Então se não tem o VAR, não tem gol. Esse é o gol não que tem o equipamento eletrônico validou. Mas aí não deveria ter o chip da bola, cara? Ah, mas a CBF não tem verba para gastar nisso, para investir nisso. Mas tá bom, tem verba para dar 215 pau pros caras. Mesada. É, vamos lá, Godoy, gol legal. Não entenda como suborno, mesada, hein? Exatamente, ó, gol legal. Gol legal. Certo, Marília. Gol legal. Tranquilo, e a jogada foi muito boa, né? Maravilhoso. Do José Martínez e a cabeçada... O 44º gol. Inversão tática, né, que faz o Dorival. Joga lá de por direita, né? Então vamos lá. Aí o Yuri monstro, te amo, Yuri, beijo no seu coração. Vamos pegar o gol, o golaço do Yuri, para que o Godoy possa analisar, beijinho, ó. Para que o Godoy possa analisar o lance. Quer ver, tá aí o lance, ó. Na hora, o Rafael Claus não dá a falta, certo? Olha onde ele estava, ele deu a jogada. Sabe por quê, Neto? Porque tudo acontece aqui embaixo, ó. Na lateral aqui do campo, aqui, ó. Vai começar aqui. Por isso que ele não deu a falta lá. A falta que o Romero sofre aqui, ó. Ó. A falta que o Romero sofre, ele não marca. Ele não marca a falta aqui. Ele não marca a falta. Ele não marca a falta aqui, ó. Ele entendeu que lá também, eu não marquei no Romero, não vou marcar aqui. Entendi. Aí resulta em gol. Ele volta, ele viu que foi falta. Ele não marca a falta no jogador porque ele não Romero. quis. Ele não marca no Romero porque o Santos estava com um jogador expulso indevidamente. E aonde tá a falta aí? A falta é o tranco pelas costas do... Com o braço esquerdo. Com o braço nas costas, olha lá. Certo. Félix no David Washington. Félix no... É o David, não é o outro garoto? Aquele garoto que entrou. Na verdade, o David Washington, a gente não podia nem ter o nome dele, cara, porque esse cara foi um monstro. Foi um dos caras mais incríveis, dos maiores presidentes dos Estados Unidos. O cara ia pra dentro, o cara foi um monstro. E outra dúvida que poderia ter, mas o assistente na hora não ergue a bandeira, não mostra que fosse uma posição duvidosa do Yuri Alberto. Porque na hora, na hora dá pra perceber que tem alguma coisa. Mas a falta pra mim é o braço esquerdo do Félix Torres. Félix Torres nas costas, tranco pelas costas. Mas tudo é aqui, ó. Aqui. Se ele dá essa falta, não tem nada. Se a falta aqui, mata, acabou, não tem mais confusão. Aqui ele não marcou a falta. Tranco pelas costas, força, tudo. Aí ele não marca aqui, não marca lá também. E ele não marca aqui e tem o ataque. Então, o Corinthians perde a posse de bola e tem um ataque do Santos. O Corinthians recupera a posse de bola e no critério do árbitro, se ele não estava dando faltinha e ele não quis dar essa faltinha, o problema do VAR é o seguinte, o critério do VAR não é o mesmo critério do árbitro. Não, aqui não tem nada a ver com o critério não, do VAR. Desculpa, Godoy, tem, porque se ele não deu aquela falta, ele não deu essa também, é o critério do árbitro. Mas a decisão é dele. Ele vai lá e fala pro VAR, eu não marquei lá e não vou marcar aqui, não vou olhar no VAR. Mas ele não fez isso, né? Então, mas é ele, não é o VAR. Mas o VAR nós temos que parar de botar mas o VAR não tem, aí é ele. Aqui é ele, o árbitro é que tem que assumir.
Então, Ó, eu mas não ele dei lá, assumiu. não dei ali, segue o jogo, irmão. Acabou, eu não marquei lá, não marquei aqui, é gol. Mas pronto. ele vai pro VAR porque o VAR não concorda, pro Não, critério não, do VAR. o VAR não tem esse poder, eu não concordo. Você não quer olhar? Não, ele tem que... Você não quer olhar, o VAR não vai falar assim, faz favor, vem olhar. O VAR não pode impor. Pode, no caso do gol, pode. Não, né? o VAR não. Pode. A decisão é tua, se você Não, fala. ele não pode decidir pelo Klaus. Mas se o árbitro chegar e falar, não vou, e acabou. Não, mas ele Não, não pode o VAR negar fala, aí ao eu VAR. sugiro, revisão. que você olhe, porque tá sugerindo, eu não tô mandando você olhar. Não, alterar ele não pode mandar, mas assim, quando ele sugere revisão, ele vai ao Mas VAR. o VAR tem que ter as 4 Mas coisas, aí- eles não cumprem as 4 não cumpre, coisas. não cumpre nunca. Desculpa, né? não é isso que ele vai cumprir. Mas o que aí o Godoy é tá o árbitro falando que é o tem falar, hospital correto. Eu não marquei Não no vou Romero marcar lá. e não marco aqui. Acabou. Então, ele tinha que ter feito isso no VAR, é isso. Ué, eu então concordo por que com que você. aqui? Ele tá perto do Romero, tá vendo o lance aqui no Romero. E ele não quis Aonde dar. Onde ele tá? Aliás, ele até deu, ele faz falta, o Klaus faz falta no jogador do Santos. Ó, aqui, ele tá vendo a jogada. Não, Verdade. ó o quarto árbitro onde tá, Do vendo. lado. O assistente tá aqui, vendo. Então eles têm 3 acompanhando essa jogada. Não deu falta aqui. Se ele marca a falta aqui, mata a jogada, acabou, não tem confusão, não tem nada. Ele não deu a falta aqui, porque já estava com esse peso na consciência da expulsão do lateral Deixa eu do Santos. perguntar uma Então, coisa não, pro tá Godoy. bem explicado. Agora o Godoy senta e eu vou... Quer que você quer? Quer apresentar o programa? Ó, o jogador cai na frente dele, ele tá lá com a visão para... Amarelo pra você. Yes! Vamos lá. Agora vamos falar do jogo. Eu, você, Barilha Ruiz. Uma perguntinha bem simples pra vocês eu poder rapidinho. Depois nós vamos pro jogo. Com esse time, o Santos cai? Quesada? Cai pra mim. Esse time? Eu acho que o risco é... Esse time que entrou em campo hoje, o risco é enorme. Marília? Cai, não cai? E já tá 2 rodadas dentro da zona de baixamento, já são 4 pontos para sair, né? Godoy? Sim. Ó, os próximos 3 jogos antes do Mundial. Fortaleza, Atlético Mineiro, é isso? O Santos? Não, no meio de semana agora tem a Copa do Brasil. Não, brasileiro. Ah, do brasileiro. Brasileiro, eu tava aqui. Eu acho Botafogo. que Botafogo, acho que Fortaleza Fortaleza depois da data Vitória FIFA. e Fortaleza. Vitória e Fortaleza Fortaleza. fora, esses 3 jogos do Santos. Aí, quando terminar o Mundial, tem 2 jogos, Flamengo e Palmeiras. Pro Santos. Então, vocês aguardem a pimenta aí, que time grande cai. E time grande cai 2 vezes, que foi o caso do Palmeiras, o caso do Vasco, acho que o Grêmio também caiu 2 vezes, e o Santos, se não ficar esperto, vai cair de novo. O Quesada, o time do Corinthians ganha o jogo, ele muda o esquema, bota um monte de gente no meio campo, deixa o Igor Coronado para encostar no Yuri Alberto, não dá muito certo isso. Em nenhum momento, a não ser depois que fez o gol e as 2 substituições com o Romero e entrou o Ranieri. Eu acho que aí o time melhorou um pouco. O que você pensa de tudo isso? E o Corinthians que foi para 13 pontos? Isso. Para 13 pontos. O Craque Neto, é o seguinte, nem tudo que é feito por um profissional é 100% perfeito e também não é 100% uma porcaria, né? Eu acho que tem um legado que o Ramon deixou, que foi aquela ideia de jogo num 4-4-2, entendeu? Com o Memphis espetando um pouco ao lado do Yuri, mas voltando para organizar o jogo. Tanto é que você vê os números do Memphis no ano, o que ele tem de assistências, não é poucos jogadores de meio campo aí no Brasil tem. E ele é um segundo atacante, ele não é o que a gente pode chamar... Desculpa. Essa expulsão Não, aí foi juvenil. ridículo. Não, é ridículo Já a tinha atitude amarelo. do árbitro. Do A atitude do árbitro é ridícula. Pra O que o jogador do Santos está fazendo? Nada. Aí ele vai lá e mostra amarelo pro jogador e esqueceu que já tinha amarelo. Por isso que ele deu amarelo. Esqueceu que já tinha Boa, amarelo. Godoy! Isso. A hora que ele vê o que ele faz, Ah, ele mostrou o amarelo. Você vê que ele mostra amarelo com a maior naturalidade. Pra você, pra você. a hora que ele viu... Aí alguém que falou, ele- mas ele já tem amarelo. O que eu Ele fiz? deu o amarelo para calar a boca dos 2 jogadores. Sim. Ele esqueceu que um tinha amarelo. Quesada, voltando em relação ao seu comentário maravilhoso, O que eu estava falando? do Corinthians. Você falou que já tinha um esquema montado com o Ramonzinho, Ramon 4-4-2. o Ramon deixou um legado que foi o 4-4-2. Eu entendo que o Dorival tem que recuperar isso,
do jeito dele, escalando os caras que ele acha que tem que escalar. Também não precisa pensar muito, né? Quando o Memphis voltar a titular absoluto, quando o Garro voltar a titular absoluto. Mas eu não achei legal hoje, não. Hoje foi uma espécie de um 4-5-1, o Yuri muito sozinho lá na frente. O Félix Torres na lateral direita não é a dele, embora... Mas não é uma reclamação por parte das pessoas da imprensa, de torcida, o Corinthians toma muito gols e hoje não tomou? Talvez não seja por isso. Hoje sim. E não tomou e ganhou o jogo? Tem o lado... Mas hoje, Netão, não tomou por falta de capacidade do Santos. Porque aquele lance do Zé Ivaldo quase foi gol, o goleiro estava batido. E foi o Barreal, né, que domina no peito dentro da área sem marcação Barreal. E perde um gol. Se fosse um outro cara com qualidade, teria feito. Mas o CC é o que você sempre diz. Exatamente. O C não existe, mas enfim. Hoje o Corinthians não tomou gol e fez 2. E botou 3 volantes e mais 4 homens no meio campo. Marília Ruiz, o que você viu disso? Na coletiva ele deu as justificativas da controle de carga, jogadores muito cansados. Ele colocou o Félix Torres, porque segundo ele, Léo Maná não aguentaria ter jogado 90 minutos depois de tanto tempo na quinta contra o Racing e hoje jogar de novo. E tinha um jogador agudo pelo lado esquerdo do ataque do Santos. Acho que no primeiro tempo não funcionou nada, foi um jogo muito apático. É uma reclamação mas recorrente. O Santos também, o Santos também. Mas o Corinthians em casa, em vez de ser um time que com 15 minutos sufoca o adversário... Foi doído o jogo, hein? Faz valer, foi o primeiro tempo, foi muito ruim. Foi doído. Era um 4-5-1 sem nenhuma criatividade, parecia um jogo de compadre. Ó, joga um pouquinho aí, agora a gente joga um pouquinho aqui. Acho que o Santos teve mais chance. Esse é o grande lance pro Santos, que é do Zé Ivaldo aí, que cabeceou pra fora. Cabeceia no chão, faz o gol. O Corinthians volta melhor pro segundo tempo, obviamente melhor, né? Não é exatamente um primor, mas volta melhor, ele faz algum ajuste. Ele até fala que um jogo com um estádio muito cheio, eu não consigo me organizar, eu podia ter mudado isso um pouco no primeiro tempo, inverte essa jogada do gol. Acho que o Santos sente bastante esse gol, ainda que seja começo de campeonato, 9 rodadas, faltam muitas rodadas ainda, 29 rodadas. O time do Santos é fraco, hein? Mas o time Fala é fraco. a verdade, né, e gente? aí o Corinthians Santista... poderia até ter feito mais gol. Acho que, por exemplo, o caso do Coronado, é um desafio, desde que ele chegou, nem o Antônio Oliveira, nem o Ramonzinho, e agora também o Dorival vai precisar pensar esse jogador quando ele precisar jogar, porque ele vai precisar jogar, o Garro não sabe quando ele vai voltar. E com essa questão do joelho dele, ele é um jogador que vai precisar ser substituído nessa maratona que acontece. Eu acho que ele deveria pensar já nessa substituição óbvia e pensar no Garro, no Coronado fazendo o Garro, né, a função. E me parece que o Yuri sozinho lá na frente já não deu certo com nenhum técnico, Dorival. Com todo o respeito, não dá. Realmente não dá. Pensa num 4-4-2 arroz com feijão, que é no que você faz melhor. Godoy, dá pra entender que uma vitória como essa... pro Dorival Júnior vai dando casca, né? Vai dando gordura pra ele, né? Vence um clássico, independentemente da condição do Santos estar no grupo dos possíveis rebaixados, venceu um clássico. Venceu um clássico e o gol que acaba sendo, as oportunidades de gols que acabaram sendo desperdiçadas pelo Santos, já não é um problema do Corinthians, então a vitória acaba dando a tranquilidade necessária para trabalhar, mas pênalti, não, né, pode iludir. Isso não é pênalti, né? Não pode ser marcado. Porque a bola bateu antes, né? Não pode ser marcado com pênalti, porque o movimento do braço está de costas e ainda é um movimento de braço que vai ser usado para apoio no chão, na queda. Tá bom. Mas a vitória acaba dando uma tranquilidade, mas o torcedor não pode se iludir, nem o Dorival e nem os jogadores, que está tudo bem, que está tudo bom. Não está, não. Porque ter dificuldade para vencer um adversário frágil como é o time do Santos hoje, dentro da sua arena, com o apoio da sua torcida, teria que ser um futebol melhor jogado e ter então vamos lá. Há uma supremacia. Tá tudo bem, o que você está falando, você tem toda a razão. Mas há uma esperança com o Neymar. O Neymar está na Kings League, ele não foi... É isso que eu fico assim... Para vocês que são Neymarzete, cambada ele puxa saco, né? Gente medíocre. É o seguinte, o cara não vai num jogo, num clássico, ele passa a tarde toda fazendo o cabelo, certo? Que eu acho que até tá caindo o cabelo dele, tá ficando mais calvo do que eu. Mas eu não vou passar essa vergonha de ficar fazendo o que o Veloso fez, que esses caras fazem. Eu rapo a cabeça, irmão, e acabou, truta. E não tem pra ninguém. Mas cada um vê o que vê. Aí ele passa a tarde toda fazendo... Eu não sei como é que fala isso. Eu não sei. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Então, ele passa a tarde toda aí fazendo.
não vai no jogo, e eu sei que tem milhões, bilhões de pessoas que pagam pau pra esse cara. E tá tudo bem. Eu não. Aí ele passou a tarde toda, não foi no jogo, aonde pediu, pelo menos o que é a informação que tem, que pediu para separar um camarote para ele. Não foi. Aí ele tá na Kings League, porque o time dele joga, o tal de Fúria. Joga com outro time. Legal. Então, qual é? E aí veio o que a Marília Ruiz disse. Como é que eu posso convocar um jogador que pensa nisso ou em outras coisas e não pensa em jogar futebol? Como é que ele pode estar na pré-lista? Então é esse cara que vai fazer vocês serem campeões do mundo? É esse jogador? É esse profissional? Tá bom, se vocês pensam assim, legal, tá tudo certo. Eu não penso assim. Não penso assim. E nem deveria estar. Esse jogador merecia estar na lista? Quesada, Marília Ruiz e Oscar Roberto Godoy? Neto, isso que a gente está vendo, até eu que defendo o Neymar na seleção bem fisicamente e clinicamente, não posso estar do lado. Mas eu também defendo assim, ô Quesada. Desculpa, É eu não sou idiota Claro. e nem burro de falar que eu não quero o Neymar na seleção Sim. bem fisicamente e sem contusão. Agora- Dá 10 pra ele, capitão, bate pênalti, faz o que quiser, mas ele tá... Agora, a pergunta que você faz é exatamente disso que a gente está vendo. Aí não dá para assinar, aí não dá para defender, infelizmente, não dá para defender o Neymar como uma base de um novo trabalho de um cara que está chegando agora. E não vamos esquecer, Fez 3 gols, hein? o Dorival cometeu um erro que foi o último ato dele que ele dançou, né? Quer dizer que tinha Por quê? montado o time em função do Ele Neymar. chama o Neymar e monta o time, ou montaria o time em função daquele que... A verdade, o Tite era subordinado ao Neymar, Fernando Diniz subordinado ao Neymar e o Dorival Júnior subordinado ao Neymar. A esperança é o Ancelotti, Marília Ruiz. Fala, Eu Pedro. acho que não tem nenhum cabimento nem essa pré-convocação. Eu acho que com os outros jogadores e para a opinião pública, mais um retrato de que o Neymar vai continuar mandando na seleção. Ó, eu vou convocar, vou colocar na pré-lista. Vai que daqui a 10 dias ele fez meio jogo e daí vão fazer pressão para convocar. Acho que a seleção brasileira está numa situação... não é vexatória, mas desconfortável nas eliminatórias. Todo mundo vai à Copa. É vexatória, Marília. Todo Não mundo é, vai você à não Copa. acha? Acabou de tomar de 4 da Argentina, gente. A Vai convocar o jogador a machucado. gente perdeu de 7-1, nós vamos ficar 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, sem disputar semifinal, sem disputar final. É fechatória. E aí? A gente está num momento tão fechatório em todos os... Não é só o jogo. Não é só o jogo, acho que Marília. eticamente Você é uma das maiores jornalistas desse país. É o jogo, é a CBF, coreografia. são as pessoas, você é o treinador, Não, mas eu acho é os que jogadores, é tudo. imagem, é A imagem hoje. A imagem de hoje, por exemplo, então ele não a informação é minha, havia um camarote separado para que o Neymar pudesse assistir um jogo com os parças, com sei lá quem dos Santos, na Arena Corinthians, separaram para ele, não foi. Aí, às 8 horas, ele estava no Allianz Parque, onde aconteceu essa final desse campeonato, que ele tem um time, ele é presidente de um time. Teve até um pênalti, já acabou o jogo, o time dele ganhou. Teve um pênalti, quando tem pênalti nesse campeonato, o presidente do time, no caso ele, pode bater, ele não bateu. Ele foi aplaudido quando chegou no Allianz Parque, mas à beira do gramado ele foi muito vaiado e, inclusive, entrou não em choque, mas ele ficou pedindo para a torcida vaiar ele mais alto, assim. Teve uma questão ali no Allianz Parque. O time dele ganhou, ele festejou e depois ele foi embora. No caso do Ancelotti, eu acho que ele chega com a esperança do torcedor brasileiro de que ele vai conseguir separar igreja e Estado, entendeu? Que a seleção brasileira vai ser uma coisa e essa confusão eles vão resolver. O próprio novo presidente da CBF já falou, não, futebol é separado, não sei o quê. Mas aí, na primeira lista, não importa que ele tenha ficado amigo do Rodrigo Caetano, ou ele pega a primeira lista feita por isso e fala, tá bom, depois eu vejo quem que eu vou querer. Mas é feio. O Fernando é feio. Diniz, juntamente com o Ricardo Rosa, que é o preparador físico dele, o cara pegou o helicóptero dele. Você vai se lembrar. Foi lá na casa do Neymar, o treinador, ir lá. Cara, tem coisa que não precisa. Olha o Filipão, cara. Olha o que o Filipão fez
pra nós ganharmos a Copa do Mundo, irmão. Brigou com todo mundo. Essa visita do Diniz é durante o pequeno reinado dele. Mas vocês vão se lembrar que a primeira convocação do Diniz, o Neymar estava machucado na Arábia Saudita e ele convocou o Neymar para vir pro Brasil. O que o Jorge Jesus falou? Ficou bravo, aqui ele não tá jogando, não quero que vá, vai, não vai. Até ele veio pro Brasil. Ele foi convocado, machucado já uma vez, não é a primeira. Então, se o Neymar, para mim, seria esperança, que eu já estou falando há 8 anos, né? Se ele se condicionar, ele não, vamos botar um jogador mais, vamos ver quem. Olha como tá difícil, jogador que esteja no momento mais, vamos lá, se o Djalminha estivesse jogando hoje, o Alex, se ele estivesse bem fisicamente, eu convocava eles. Se o Neymar estiver condicionado, se o Neymar estiver bem fisicamente, quem é o louco que não vai levar ele? Qual o louco que não leva ele? Então aí seja vitória do Corinthians 1-0, vitória com futebol não tão convincente, né? Uma formação aí, um 4-1-4-1, que o Dorival falou que não era 4-1-4-1. Na verdade, cara, pode ter várias variações dentro do jogo ali, atacando, defendendo, que a gente não percebeu. Talvez atacando ali poderia ser um 3-5-2, sei lá, um 4-5-1, é difícil saber. Mas o Dorival garantiu que não foi 4-1-4-1, mas, cara, algumas coisas ali não dá pra gente querer ou aceitar. O Carrilho de ponta ali isolado não vai dar certo, o Yuri isolado no ataque não vai dar certo, e o Dorival tem que perceber isso o mais rápido possível. Acho que, cara, um cara inteligente como ele vai perceber que o Yuri não pode jogar isolado na frente. Claro que a gente tá cheio de desfalque aí, o Memphis Depay, não tem Garro, os atacantes que a gente tem, pô, não passa muito confiança para substituir, por exemplo, o Memphis Depay, o Romero, o Hector Hernandez, o Thales Magno. Então o Dorival prefiro até deixar os caras no banco e fazer essa formação aí para não colocar os caras, cara. E então o Dorival, mano, pelo menos perdeu só um jogo ainda, né? Tá ganhando os jogos que precisa ganhar. Claro, perdeu a primeira derrota de virada ruim, mas é um time que pode ainda evoluir, cara. O time do ano passado, final do ano passado, cara, eu sempre bato nessa tecla. Será que não pode voltar aquele futebol do ano passado? A Marília falou, faz feijão com arroz, o 4-4-2 que ele sabe, claro. Não sei se esse 4-4-2 dele é sem pontas, né? Que ele utiliza também. Com ponta, a gente não tem ponto pra fazer pontas, então vamos ver o que o Dorival vai fazer nessa parada aí. Vai ter mais uns 4 jogos antes da data FIFA no dia 1º, depois mais um jogo contra o Grêmio fora de casa e para de vez pro Super Mundial lá. E a gente espera que o Dorival consiga achar o time ideal e quem sabe chegar umas contratações para poder ajudar o técnico do Corinthians. Então comenta aí, pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!